elucidado o caso de sequestro da menina de 11 anos aqui no sul do estado. E você vai ver também. Aumenta o número de crianças e jovens com depressão. IBGE aponta um aumento no número da taxa de serviços no país. As perdas no Rio Grande do Sul na área da agricultura. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. Hoje é dia do cliente, isso mesmo, você é cliente aí de algum estabelecimento comercial, você que é cliente de serviços públicos e também privados que a gente usa diariamente, então hoje é o seu dia também, hoje dia 15 de setembro, dia do cliente, muitas lojas fazendo promoção, fiquem atentos com os golpes na internet também, sites fakes, muitas mensagens chegando hoje, é um dia de ficar atento, mas de aproveitar, e se você tiver alguma brecha, para aproveitar as promoções que estão bombando no comércio. Tempo bom em Santa Catarina hoje, temperatura aqui no sul do estado na casa dos 20 graus para o final de semana. Temperatura vai aumentar, vai chegar à casa dos 35 graus até domingo, para a semana que vem mudar o tempo de novo e voltar a chuva. Mas aproveite o final de semana, tempo bom, tem rodada da Série B no final de semana, os times catarinenses aí na disputa, daqui a pouco eu já falo do time do Criciúma também, que joga amanhã em casa, muita movimentação já pelos lados do Majestoso, porque o Criciúma precisa vencer para voltar a sonhar literalmente com a Série A. E, claro, Avaí, Chapecoense ali também brigando para não ir lá para a Série C. Mas tudo isso a gente fala ao longo do jornal, porque hoje, no bairro da Juventude, em Criciúma, foi palco da inauguração do Centro de Inovação e Tecnologia, assunto que a gente vai estender bastante na próxima semana, porque virou a página no meio da situação. A gente estava esperando o governador e, primeiramente, a notícia do dia, que foi confirmada pelo próprio Jorginho Melo e também entrevista coletiva endossada pelo delegado-geral de Polícia Civil, Ulisses Gabriel. Foi preso o último envolvido no sequestro da menina de 11 anos aqui em Criciúma. Bom, nós tivemos aí uma ação importante da Polícia Civil de Santa Catarina nestes dias. Nesta semana, os últimos 3 criminosos que praticaram e organizaram o assalto foram presos, o último na manhã de hoje. Às 16 horas e 30 minutos, o delegado Yuri, o delegado André e o delegado Anselmo, da Delegacia de Roubos e de Sequestro, farão uma coletiva, onde também será anunciada a vinda de um novo delegado aqui para a cidade de Criciúma, que atuará na DIC, delegado que atuava na DEIC, e passará a atuar na DIC de Criciúma junto com o delegado Yuri, que passa a ser o novo coordenador da DIC de Criciúma, alinhado com o delegado André, possam dar uma dinâmica de intensidade do combate ao crime. Então, hoje às 16h30, na Delegacia Regional, faremos uma coletiva onde será apresentada a participação de cada um dos criminosos, inclusive o indivíduo que orquestrou esse assalto, numa ação importante realizada pela DIC de Criciúma e pela DRAS. Inclusive, eles serão elogiados nas fichas funcionais em razão desse trabalho rápido, onde todos os criminosos foram presos, nenhum valor foi pago a título de resgate, e a Polícia Civil, nesses 40 anos, então, elucida todos os sequestros realizados. Então, para você entender o sequestro da menina que aconteceu mês passado, quando ela chegava em casa com o seu pai após um jogo do Criciúma, aconteceu em Criciúma numa quarta-feira, por volta da meia-noite. Ela foi levada por sequestradores, 5 no dia estavam atuando para segurar o pai, levar a menina, enfim, o caso se estendeu por mais de 24 horas até que essa menina foi achada e conduzida até a polícia rodoviária de Araranguá. De lá, foi levada para casa novamente, onde voltou para os pais, fez todos os exames de corpo de delito para ver se estava tudo certinho e foi reconduzida à sua casa. A polícia, então, incessantemente durante esse tempo vem trabalhando, né? No dia, um homem já foi preso, logo seguida mais 2 foram presos, já somando 3 homens, e hoje, com essa finalização,
6 são os suspeitos de cometerem esse crime. De acordo com o delegado Ulisses Gabriel, que é o delegado geral, né, como ele informou, o delegado Yuri, que passa da Delegacia Civil de Criciúma, passa a ser o coordenador da Polícia Investigativa aqui de Criciúma, aqui da região da ANREC, e um novo delegado será anunciado hoje às 4h30 da tarde. Dentro dessa coletiva, às 4h30 da tarde, será dado todo o esquema feito por esses homens aí para o sequestro dessa menina, que deu tudo errado, graças a Deus, e ali acabou sendo devolvida, mas que nenhum tipo de resgate foi pago, mas que esses homens foram presos. De acordo com o delegado Ulisses Gabriel, mandante do crime também já foi elucidado e tudo isso será aí esclarecido às 4h30 da tarde. Mas ele já deu essa informação e a gente estava lá e conferiu, então hoje o crime foi elucidado. Parabéns aos policiais civis, à polícia militar que atuou no caso incessantemente e a todas as forças de segurança do estado catarinense. Mudando um pouquinho de assunto, depois a gente volta lá para o bairro da Juventude e fala com o governador Jorginho Mello, mas antes, a mini-reforma eleitoral foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto abre brechas para reduzir os repasses às candidaturas femininas e atenua as regras relacionadas às prestações de contas. O texto base da mini-reforma eleitoral foi aprovado ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados e hoje, ao longo da tarde, os parlamentares discutiram os destaques. Entre as principais mudanças, a mini-reforma eleitoral cria medidas protetivas para pré-candidatas, candidatas, titulares de mandato e mulheres com atuação política. Também torna candidaturas laranja de mulheres, crime de fraude e abuso de poder político. Além disso, o texto limita as doações de pessoas físicas em R$ 2.855,97 ou até 10% dos rendimentos do ano anterior. Os candidatos a vice ou suplente poderão usar recursos próprios nas campanhas majoritárias, ou seja, presidente, governador, prefeito e senador. No que diz respeito à propaganda, a mini-reforma autoriza a propaganda conjunta de candidatos de partidos diferentes, independente de coligação ou federação, exclui limites de tamanho de propaganda eleitoral em veículos e autoriza a propaganda na internet no dia da eleição. Para serem válidas para as próximas eleições, essas mudanças precisam passar pelo Congresso Nacional e serem sancionadas pelo presidente da República, ou seja, virar lei até o dia 6 de outubro. Obrigado pelas informações, Jaqueline. Além das perdas humanas e materiais, o ciclone extratropical que devastou o Rio Grande do Sul matou mais de 29 mil animais de criação, entre bovinos, suínos e aves, além de ter afetado as plantações de milho e trigo. As perdas na agricultura já ultrapassam o valor de R$1 bilhão, na pecuária, mais 81 milhões de reais. O documento elaborado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, mostrou que, em números absolutos, 29.356 animais, entre bovinos de corte e de leite, suínos e aves, morreram por causa da tragédia. Os quase 350 criadores afetados também perderam mais de 35 toneladas de peixe e 370 caixas de abelha. Já entre os produtores de leite, a estimativa é de que 327 mil litros não foram coletados, o que causou um prejuízo inestimável para mais de 800 pecuaristas. A situação também será complicada nos próximos meses para os animais que conseguiram sobreviver, principalmente na questão da alimentação, já que foram atingidos 1.880 hectares de pastagem nativa, 10.730 hectares de pastagem cultivada e 50 hectares de silagem, alimento usado principalmente para bovinos. Entre as plantações, os principais cultivos perdidos pelas chuvas foram o milho e o trigo.
onde até o momento mais de 1.600 produtores afirmaram ter prejuízo. Outros tipos de plantações também foram afetadas, como plantações de laranja e uva, além da perda de mais de 35 mil pés de eucalipto. Além das lavouras, mais de 1.100 casas sofreram danos por causa do ciclone. Os agricultores também perderam mais de 60 galpões, 12 armazéns, 25 estufas para a horticultura, 128 açudes, 53 aviários e 45 chiqueiros. Muitas infraestruturas das cidades afetadas também foram prejudicadas. Pelo menos 4.000 quilômetros e meio de estradas de terra foram arruinadas, fator que impede o escoamento dos alimentos que não foram perdidos. Nesta quinta-feira, um novo fenômeno que havia se formado na região se afastou em direção ao oceano e trouxe alívio ao estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, rodovias federais registraram 9 pontos de interdição. Em Porto Alegre, o acúmulo de chuva fez com que o Lago Guaíba, que banha o centro, a zona sul e os bairros localizados em ilhas, alcançasse os 2,65 metros, uma de suas maiores marcas históricas de cheia. A previsão do tempo indica que a chuva deve parar no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o estado deve sofrer com uma forte frente fria. Em algumas cidades da região, a temperatura mínima pode chegar aos 5 graus Celsius nos próximos dias. A seguir, estudo mostra que crianças e adolescentes cada vez mais apresentam sintomas de ansiedade e depressão. Olá amigos, Pastor Elvis falando diretamente aqui do Shopping do Povo, Avenida São João, número 815, ao lado da nossa sede estadual de São Paulo, com uma super dica. Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro Eu, a Raiz Exposta do Pecado, do pregador Stephen Gallagher. Aqui nesse livro a gente encontra relatos reais e também ensinamentos. A gente sabe que desde a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, o mundo tem sido acometido por insegurança, descrença, pecados. E se você quer entender de onde vem essa raiz, a gente tem que parar de olhar para o nosso eu e olhar para as Escrituras. É isso que esse livro ensina. Não somente este livro, mas uma variedade de outros produtos você encontra através do nosso site www.spovo.com.br ou também através dos contatos que aparecem aí no seu monitor. Pare de olhar para o seu eu e olhe para as Escrituras. Deus te abençoe. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? No YouTube você vai encontrar diversos conteúdos para edificar sua fé diariamente. Tem o Show da Fé, Missionário Responde, SOS da Fé, Live com o Missionário e muito mais. E o melhor, é tudo gratuito. Inscreva-se, Missionário R.R. Soares. Ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Oi, Júlio. Oi, Dona G, tudo bem? Tudo bem. Vocês chegaram numa hora boa, hein? Olha a surpresa que eu tenho. Nossa, deixa eu ver. Nossa, mãe, o livro do Billy Graham deve ser maravilhoso. Ju, Billy Graham foi uma das vozes mais importantes do século XXI. Ele aconselhou líderes mundiais e levou milhares de pessoas a Cristo. E tem mais, hein? A obra que Deus fez através da vida desse homem repercute até os dias de hoje. Nossa, vocês falando assim, eu quero conhecer um pouquinho mais da vida e do ministério de Billy Graham. Ju, é que Billy Graham pregava com o coração. Foram mais de 90 anos vivendo com convicção e sabedoria na palavra de Deus. Então pronto, eu vou querer levar. Eu também. Eu também.
Adquira o seu agora mesmo através do nosso site, na nossa loja física, através do call center ou pelo nosso WhatsApp. Essa novidade é para todos os que buscam por mais conhecimento bíblico. Uma oportunidade para você adquirir 3 obras que certamente mudarão sua visão sobre o mundo espiritual. Coleção do Vencedor, o poder da fé, da cura e da autoridade espiritual. Como tomar posse da bênção, curar enfermos e expulsar demônios. O nome de Jesus. Tríade Sagrada Coleção do Vencedor. Adquira o seu pela nossa loja virtual spovo.com.br ou pela nossa loja física, Avenida São João, 816, República. A safra agrícola brasileira alcançou um valor de produção recorde de 830 bilhões de reais no ano passado, um desempenho 12% maior do que o registrado em 2021. Os dados da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal divulgada pelo IBGE mostraram que os preços dos principais produtos agrícolas nacionais continuaram em patamares elevados, principalmente por 2 motivos. O primeiro deles pela restrição do comércio de algumas das principais matérias-primas agrícolas, como o trigo e a soja, por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, e também pela manutenção do dólar valorizado frente ao real. Assim, em 2022, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançou quase 263 milhões de toneladas, e a área colhida superou os 90 milhões de hectares, valores 5% maiores do que os contabilizados em 2021. E o crescimento não foi só nesse grupo. O milho, por sua vez, alcançou 109 milhões de toneladas, um quarto a mais do que o produzido em 2021, com um valor bruto de mais de 137 bilhões somados. Já a cana-de-açúcar totalizou 724 milhões de toneladas e arrecadou mais de 93 bilhões de reais no ano passado. A safra de café, de mais de 3 milhões de toneladas, também foi bem superior à de 2021 e teve um valor de produção de mais de 51 bilhões. A produção de algodão também se destacou e foi 12% maior do que a de 2 anos atrás. Esse grupo foi responsável por render mais de 33 bilhões em valor de produção. Os números considerados positivos foram registrados mesmo com diversas adversidades climáticas que afetaram a produtividade na região centro e sul do país, com destaque para o município de Sorriso, no Mato Grosso, que registrou um total de 11 bilhões e 500 milhões de reais, o maior valor de produção agrícola do país. E de acordo com um novo estudo, o número de pacientes que compram remédios para determinados tipos de tratamentos psicológicos cresceu. O problema é o uso indiscriminado desses medicamentos. O levantamento realizado pela EFARMA aponta alta de 73% no consumo dessa categoria de medicamentos na soma entre janeiro e julho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O estudo mostra que as classes terapêuticas mais consumidas nesse período foram antidepressivos, hipnóticos sedativos, antipsicóticos e estabilizantes de humor. De acordo com a EFARMA, algumas regiões do país tiveram aumento acima da média no consumo dessa modalidade de remédios. No Nordeste, a alta foi de 185% nos primeiros 7 meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E no Centro-Oeste, o aumento foi de 140%. Algumas faixas etárias também tiveram um crescimento bastante expressivo, principalmente entre pessoas com mais de 59 anos de idade. Para esses pacientes, a alta no consumo foi de pouco mais de 300% no período. A EFARMA alerta que para tratamentos com esses medicamentos é imprescindível buscar orientação médica. Ouça o que diz este especialista.
As medicações de uso controlado, né, o próprio nome já diz, elas são controladas porque elas têm risco. Então, principalmente, precisa de um profissional acompanhando tanto do início do tratamento quanto do manejo das medicações. Essas medicações, elas precisam de doses diferentes para pessoas diferentes. O tratamento ele é único, ele é individualizado. Qualquer problema de saúde tem que ser revisto por um médico. E aí a gente entra em várias classes de medicações diferentes, principalmente os mais dissipados hoje em dia, né, que são os tarja pretas, os benzodiazepínicos, o clonazepam, né? São medicações que hoje em dia a gente tem que entender elas como também sendo um veneno. A diferença de hoje, do veneno para o remédio é a dose. E a gente acaba perdendo a mão na dose. Essa é a importância do profissional. Ele vai estar ali para te ajudar, tanto na dose da medicação, quanto nos efeitos colaterais que essas medicações causam. A gente sabe que são inúmeros. E a gente tem que entender, dando uma explicação bem breve, né? Por que a medicação é de tarja preta? Tarja preta significa uma medicação que causa dependência. Então, você iniciar a medicação por conta própria, um dia você vai ser dependente dela. Então, tem que ter cuidado, tem que ter cautela nesse momento. Mais importante, se tiver precisando de ajuda, procura um profissional, um psiquiatra ou um médico que vai poder te ajudar. A automedicação nunca é o caminho, né, gente? Então, cuidado. O setor de serviços cresceu no último mês e é um alívio para também o crescimento do PIB no país. Essa já é a terceira variação positiva consecutiva do indicador, que entre maio e julho cresceu 2,2%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 3 das 5 atividades pesquisadas apresentaram alta no mês de julho, com destaque para os transportes, segmento que representou aí o maior impacto sobre o resultado geral do índice, como explica o economista. Acompanhe. O setor de transporte, principalmente transporte de carga, foi aquele que apresentou a maior alta em julho em relação a junho. Isso é em decorrência de vários fatores, principalmente a atividade industrial, que a gente percebeu que nos últimos meses houve realmente algum incremento, assim como principalmente o agronegócio. Então, ele, na verdade, vem em decorrência de outras atividades que não são propriamente serviço. É preciso considerar também que a atividade econômica no Brasil vem em oscilação bastante alta. Então, nós estamos experimentando determinados períodos que tem uma queda ou uma redução muito grande na atividade econômica, com períodos curtos de alta atividade econômica. É verdade que a gente pode considerar como sendo um prazo mais longo, por exemplo, 12 meses, a alta do serviço relativamente alta, mas a gente precisa observar que nos períodos mais curtos a gente está tendo uma oscilação muito grande e convém que isso seja corrigido. É isso aí. Esse resultado do mês de julho para o setor de serviços representa alta de 13,5% em relação ao mesmo mês do ano passado e no acumulado dos últimos 12 meses o aumento foi de 6%. Um estudo europeu mostrou que crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com uma duração mais prolongada do que há 10 anos. Problemas emocionais surgem por volta dos 9 anos e têm um pico aos 14. O estudo inédito recém-publicado no The Lancet, conduzido por universidades do Reino Unido, avaliou a mudança geracional dos transtornos mentais, comparando dados de 2 grupos avaliados com uma diferença de 10 anos. O primeiro, com cerca de 10 mil indivíduos nascidos entre 1991 e 92. E o segundo, com quase 18 mil nascidos entre 2000 e 2002. Foram utilizados questionários sobre as dificuldades e habilidades das crianças e jovens, capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos emocionais, o que inclui sentimentos como nervosismo e medo, bem como sintomas físicos como dor no estômago. As perguntas foram respondidas pelos principais cuidadores em diversos momentos da infância e adolescência. Ao avaliar os 2 grupos, aqueles nascidos nos anos de 1990 mantiveram uma estabilidade emocional até bem depois do início da adolescência, mas a geração dos anos 2000
começou a apresentar problemas emocionais a partir dos 9 anos de idade, com um pico por volta dos 14 anos, e as meninas foram as mais afetadas. É importante ressaltar que o aumento de problemas emocionais não representem necessariamente diagnósticos de transtornos depressivos e ansiosos, mas sugerem que houve uma mudança nas virações. Outros estudos mostram um aumento dos casos de transtornos mentais após a pandemia da Covid-19, principalmente por conta do isolamento social. E neste estudo específico foi apontado também outros fatores, como mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia, questões de imagem corporal e pressões acadêmicas, além do aumento da desigualdade social. Para especialistas, é preciso ficar atento à mudança de comportamento ou quando a pessoa está diferente do que costuma ser e que são duradouras, ou seja, se está mais isolado, mais recluso, mais irritado, se perde interesse pelas coisas que fazia antes, ou por encontrar amigos, a orientação é sempre procurar ajuda especializada. A seguir, em visita ao Sul, o governador fala sobre inaugurações na área da saúde. Obedecer a Deus é a melhor decisão que você pode tomar. Fiz uma cirurgia e a força tá boa, mas esse dedo... Não tá bom ainda. Nós não oramos ainda pelo dedo. Mas o senhor disse para artrite. Ela ataca as minhas juntas, né? E ela tá atacada aqui. Hoje, para eu vir, eu vim com muito esforço, porque eu vim correndo e dói muito os nervos. E agora? Dava choque. Agora eu sinto bem pouquinho. Pois é, mas eu não acabei de orar, mas Deus está operando, a sua fé está curando. Já tá. A marca da cirurgia está aqui, ó. Estica a mão assim e faz assim, ó. Levanta ela para o céu para todo mundo ver. Não fazia assim? O meu dedo já está soltando, ele não... Já está soltando. É isso mesmo, pessoal. Glória a Deus. É de acordo com a fé. Nos dias 25 e 26, teremos diversas reuniões por todo o estado de Santa Catarina. Iniciando no dia 25 com uma reunião às 9 horas na Avenida Coronel Procópio Gomes, 448 em Joinville. Às 14 horas na Rua João Marcato, 135 em Jaraguá do Sul. E às 19 horas em Blumenau, na Rua Amazonas, número 455, ao lado do terminal Fonte Luminosa. Já no dia 26, às 9 horas, estaremos em Itajaí, na Rua Heitor Liberato, 1672, às 14 horas, no Clube União Ariribá, em Balneário Camboriú, localizado na Avenida das Arapongas, 700E. E para finalizar o dia, às 19 horas, a reunião será na Igreja da Graça de Brusque, na Rua Adriano Schaffer, número 143. E os encontros em Santa Catarina ainda não acabaram, pois no dia 27 teremos mais 3 reuniões em Florianópolis, na Rua Arce Preste Paiva, 135, às 9, 13 e 19h30. Acompanhe todos esses encontros e muito mais pelas redes sociais do Missionário, pela nossa Rádio FM ou pela RIT TV. Há 20 anos fazendo a diferença. O Senhor garante em sua palavra todas as bênçãos necessárias para que você possa viver uma vida triunfante. Compareça. Tudo que Deus vai ensinar você é no caminho da sabedoria. Ele não vai perder tempo de falar outras coisas que ele não tem tempo a perder. Dirige o universo todo. E quando ele fala ao seu coração, você percebe que a palavra está tocando em você, é Deus lhe dando aquele recado. Ali naquela hora você tem o testemunho de Deus. Agarre aquilo que você entendeu, porque aquilo ali é seu para sempre. Os dons de Deus são irrevogáveis.
Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes Vaqueiro e eu quero deixar um recado aqui para você que, quem sabe, tem acompanhado, né, a nossa programação aqui, mas uma palavra que Deus tem falado forte no meu coração. No Salmos aqui, 89, no versículo 20, ele declara assim, ó: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Deus, ele quer te ungir, Deus, ele quer derramar o santo óleo dele sobre a tua vida. Então, mulher que vence, deixa Deus derramar essa unção sobre a tua vida e pode ter certeza que ele quer te abençoar. Bom, gente, hoje o governador Jorginho Melo veio aqui ao sul do estado, vai fazer uma série de visitas, principalmente na área da saúde. Hoje pela manhã ele esteve no bairro da Juventude, um dos principais locais de ensino aqui em Santa Catarina, no extremo sul, uma localidade maravilhosa que hoje abriu seu centro de inovação e a gente vai repercutir muito esse centro de inovação na próxima semana, mas antes o governador, né, veio. Antes dessa visita, ele inaugurou a ala pediátrica no Hospital Dom Joaquim, melhor dizendo, de Sombrio. E no final dessa tarde, ele inaugura leitos da UTI neonatal no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Ações da pasta da saúde que ele fala agora. O mutirão da saúde tem sido um sucesso. Já operamos 87 mil pessoas. Né? E a deputada Carme, que faz um trabalho primoroso, dedicado de 7 horas da manhã até meia-noite, enfim, na parceria com os médicos, com os enfermeiros, com todos os dirigentes de hospitais, enfim, isso nos orgulha. Aqui em Criciúma também a gente é parceiro dos hospitais aqui, né? Um investimento mensal aqui de 7,5 milhões a gente tem entre o Hospital São José e o Hospital Santa Catarina. Enfim, então uma demonstração de valorização e de que a gente quer que a saúde dê certo, descentralizando, fazendo as pessoas sofrer menos, sair da ambulância lá de Chapecó para ir para tal lugar, de Tubarão para vir para Criciúma. Instalamos lá em Tubarão também radioterapia, para que as pessoas sofram menos. Esse é o nosso grande objetivo. A gente quer cuidar das pessoas, quer fazer um governo que se preocupe com gente. Então, nesse governo que se preocupa com gente, de acordo com o governador Jorginho Melo, hoje à tarde tem a inauguração no Materno Infantil Santa Catarina de mais leitos de UTI neonatal, que está precisando bastante aqui na região sul. Sombrio já recebeu essa inauguração hoje pela manhã e no final da tarde, às 4h30, ainda tem a coletiva de imprensa aqui em Santa Catarina, aqui no sul, para esclarecer o caso do sequestro da menina de 11 anos que aconteceu em Criciúma no final do mês passado. Como a gente já passou por aqui, o delegado geral de Polícia Civil, Ulisses Gabriel, já confirmou a prisão do último envolvido. Ao todo são 6. Já está todo desenhado o mapa desse crime e vai ser tudo revelado hoje às 4h30 da tarde, através também das redes sociais do governo do estado. Você vai poder acompanhar a transmissão dessa entrevista coletiva, assim como os demais órgãos de imprensa que estarão acompanhando. Na segunda eu venho com todas as informações da abertura do Centro de Inovação e Tecnologia do Bairro da Juventude, que é um espetáculo. O Bairro da Juventude é um orgulho de Santa Catarina, atendendo quase 2.000 crianças diariamente, do 0 até os seus 18 anos. Entra lá na creche, sai formado com uma profissão técnica, e hoje a gente viu o orgulho daquelas crianças que estavam ali servindo também, apresentando os seus trabalhos, e na segunda a gente vem com todas essas informações, uma grande referência para o sul do estado, para Santa Catarina, comandado aí pela presidente, a dona Silvia Zanetti. Um grande abraço de toda a nossa equipe, porque é o orgulho de Santa Catarina. Gente, com essa informação eu fico por aqui nessa sexta-feira, com um dia ameno, ensolarado, vai vir calorão no final de semana para você aproveitar. Amanhã tem jogo do Tigre, olha, de olho na Série A do Campeonato Brasileiro. Cuidado com os arredores do Majestoso, para estacionar, enfim, fique calmo, né? Tem que ganhar amanhã. Então, com essa informação a gente encerra o nosso Informe Região.
Para você que perdeu alguma informação por aqui, dá uma passadinha nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, fica tudo lá disponível para você também, /TV Primavera Criciúma. Eu volto segunda-feira, 1h15 da tarde, com mais informações para você de segunda a sexta no Informe Região. Já às 2h, tem o culto da Igreja da Graça, às 4h, tem a Hora da Graça fechando a nossa programação para você e sua família. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera. Uma boa sexta, um bom final de semana. Tchau!